Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, repetindo as palavras do nosso irmão. Sempre que nos deslocamos até a casa espírita é uma bênção, né? Porque aqui viemos buscar um pouquinho de luz, né? Um pouquinho de inspiração para a nossa jornada. O tema que a gente vai tratar hoje, ele desperta muitas vezes bastante curiosidade, muito em virtude de toda a carga emotiva que a partir de um acontecimento como esse nos traz. A gente, um tempo atrás, sabia que não se tinha muitos tipos de entretenimento. A população não dispunha de tantas formas de buscar o lazer como dispõe hoje. E algumas décadas atrás, dos grandes focos de aglomerações de pessoas, quando buscavam alguma atividade de lazer, era quando da chegada de um circo numa cidade. Através dos espetáculos circenses e as exposições dos animais e assim por diante, todos aqueles espetáculos atraíam muitas pessoas. Foi assim que o Gran Circo norte-americano, em 15 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, estreou os seus espetáculos. E mais precisamente no dia 17, cerca de 3.000 pessoas estavam presentes na plateia. E quando faltavam aproximadamente 20 minutos para que o espetáculo acabasse, um trapezista no alto do circo notou que se iniciava um foco de incêndio no topo da lona. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. Mais de 372 pessoas vieram a desencarnar instantaneamente. Outros vários feridos vieram a desencarnar com o tempo, chegando a um total de mais de 500 mortes. Dessa totalidade, 70% eram crianças. Ironicamente, um dos elefantes conseguiu se desprender de uma das jaulas e, pela força que o animal dispunha, em correria desvairada, ele acabou arrancando um pedaço da lona e abrindo caminho para que diversas pessoas conseguissem se salvar. A lona, que previamente havia sido noticiada que seria de nylon, na verdade era de um tecido de algodão, revestida com parafina, portanto, uma composição altamente inflamável. Por coincidência, naquele dia, a classe médica do Rio de Janeiro estava de greve. Isso está na bibliografia, isso os anais jornalísticos nos contam. As mortes coletivas, que são a nossa temática de hoje, elas causam muita comoção, porque geralmente elas despertam indagações em nós sobre o verdadeiro propósito de uma tragédia que acontece de uma forma tão intempestiva e acaba ceifando tantas vidas numa mesma ocasião. O fato é que nesse tipo de situação, a gente tem presente um grande expurgo para que aqueles seres que estão envolvidos nessa tragédia consigam depurar as suas máculas nos seus perispíritos, nos seus espíritos, e assim evoluir de uma forma mais rápida. Para que a gente consiga compreender esses fatos e aceitá-los, a gente tem que buscar sempre as explicações que eles nos trazem. Em cima desse acontecimento, lá em 1961, Humberto de Campos vem nos contar, através de uma psicografia de Chico Xavier, qual foi a causa disso. Então é importante que nós conheçamos a história sempre, para que não cometamos os mesmos erros. Por isso é importante conhecer os porquês.
No ano de 177 do nosso calendário atual, portanto, um pouquinho mais de um século, quase 2 séculos após o desencarne de Cristo, em Lyon, nas Galhas francesas, se formava o Concílio do Império Romano. O imperador da época era Marco Aurélio. Ele reinava de uma forma piedosa, porém ele não se abstinha de exercer a lei contra todos os que se diziam cristãos. Naquela época, todas as pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, por isso chamados cristãos, que professavam o cristianismo como conhecemos hoje, eram perseguidos, eram encarcerados, eram julgados e eram muitas das vezes assassinados por causa dessa crença. Hoje em dia está mais fácil ser cristão, né? Naquela época era complicado. Então, tenhamos em mente que o único fato de serem julgados e, consequentemente, a maior causa de terem crucificado Cristo foi justamente porque ali estava a constatação que Jesus veio nos trazer, que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, portanto temos um único Deus. Os romanos eram politeístas, eles acreditavam em mais de um Deus. Então essa era a causa principal para a perseguição dos cristãos. A matança, então, ela continua inexorável para todos os que seguiam essa fé. Naquele ano que foi referido por Humberto de Campos, 177, em uma determinada noite que caía célere, uma multidão se acotovelava nesse concílio para confabular como seriam as festividades que seriam dadas no dia seguinte em oferta a um importante e famoso cabo de guerra do Império Romano chamado Lúcio Galo. Álcio Plancus, que era quem regia esse concílio, embebecido pelo vinho e pela festividade da hora, buscava formas, buscava aconselhamentos de como proceder com a festividade do dia seguinte, e várias formas de promover esse espetáculo foram sugeridas. Todas elas foram aceitas por Álcio, mas ele chegava à conclusão que simplesmente atirar os cristãos às feras não constituía nenhuma novidade. Ele queria algo diferente, algo que marcasse, algo que Roma ainda não conhecia. E aí ele veio com a seguinte ideia, que naquela noite se buscasse 1000 cristãos, mulheres e crianças. Se guardasse todos eles no cárcere e no dia seguinte, coroando as homenagens, se oferecesse um espetáculo com essas 1000 pessoas, com essas 1000 mulheres e crianças. Elas seriam colocadas na arena, seriam molhadas com resina inflável, devidamente cercada de farpas embebecidas de óleo e deixadas somente para as passagens dos mais fortes às áreas livres. Depois de mostradas de uma forma festiva, seria incendiada a área e seria solto sobre elas os cavalos que já não serviam mais para os jogos romanos. Então, realmente, as chamas, as patas dos animais pisoteando todas essas pessoas seria um espetáculo inédito. E foi aceito como uma festividade muito digna por eles. E assim foi procedida essa operação. Naquela noite, foram em busca de todas as casas humildes da região, vasculharam todas as cidadelas e encarceraram todo esse pessoal. No dia seguinte, sol a pino pela tarde, 1000 mulheres e crianças enfileiradas entravam na arena e eram insediadas e depois pisoteadas pelos animais. Quase 18 séculos depois desse tenebroso espetáculo promovido lá pelo Império Romano no ano de 177, nós temos a justiça divina, a lei, através da reencarnação, reunindo todos esses responsáveis, todos esses envolvidos,
nas mais diversas posições e idades, se aproximando para essa dolorosa expiação. Então, no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, no Rio de Janeiro, acontece essa comovedora tragédia no circo. Então, aqui vem a explicação exatamente desse caso pontual que sucedeu há tanto tempo atrás. E percebam a semelhança do que aconteceu. As labaredas fora de controle se alastraram muito rapidamente dentro do circo, em poucos minutos ceifando muitas vidas. Os animais que eram expostos no circo completaram essa catástrofe tenebrosa, porque, assustados e tentando fugir, acabaram pisoteando muitos dos espectadores. A reação de uma ação praticada há muitos séculos, então, chegava ao endereço certo. Ainda que para nossos olhos, nesse atual momento, enquanto encarnados, que enxergamos somente o tempo de agora, pareça um fruto do acaso ou um azar daqueles que estavam presentes nessa terrível catástrofe do circo. Na verdade, a ação de uma ação praticada tantos séculos atrás encontra, através da justiça divina, exatamente aquela mesma taça embebecida de veneno que ora oferecemos para o irmão. Então percebamos que levou 18 séculos para que se conseguisse reunir todos esses espíritos endividados e que assim eles conseguissem ressarcir o débito. Porque não é fácil para o planejamento espiritual dispor de meios de conseguir organizar tudo isso, que o espírito endividado muitas vezes anseia por passar. Porque é aqui nesse plano de carne que nós conseguimos ressarcir aquilo que contraímos lá atrás. Então as mortes coletivas, o desencarne coletivo, ele está previsto inclusive no Livro dos Espíritos. Eles acontecem como fenômenos kármicos em decorrência da lei natural de casualidade. Aqueles que coletivamente feriram, magoaram, agrediram, desrespeitaram as leis de alguma forma, reencontram-se nas sucessivas jornadas reencarnatórias para também coletivamente resgatarem os crimes pretéritos. Quantas vezes uma lei arbitrária é atirada contra um povo, contra um grupo social, um grupo político, religioso, racial, fundamentado em preconceitos e injustiças? Essa lei que é firmada por alguém, ela foi redigida por alguém, foi redigida por assessores. Ela foi transmitida por grupos que tinham algum interesse subalterno. E depois de apresentadas à comunidade, elas vêm muitas vezes a prejudicar e até a ceifar vidas do semelhante. Quantas vezes grupos em conluio se reúnem para infelicitar, para prejudicar, para perseguir, assassinar e, como consequência, contraem um débito perante a consciência cósmica. Mesmo que venham a realizar novas jornadas através das experiências sucessivas, reencontram-se pela lei da afinidade e vão resgatar aqueles crimes por intermédio dos fenômenos naturais, como os tsunamis, os terremotos, as tragédias das mais diferentes matizes que a natureza nos impõe, epidemias e até guerras. Nós temos vários tristes exemplos na história da humanidade. Esse mesmo exemplo da perseguição dos cristãos, os povos nórdicos, conhecidos como os vikings, que assassinavam, usurpavam as cidades vizinhas, os que promoveram os diversos momentos de escravidão na humanidade, na Grande Guerra, o genocídio dos judeus e assim por diante. Todos esses seres que causaram esse sofrimento de uma coletividade, posteriormente reencarnam os mesmos indivíduos em grupos para, através dos instrumentos inexoráveis da lei,
ressarcirem os seus débitos. E aí nós nos perguntamos, será a lei então tão inclemente que não perdoa? Mas aí nós nos concluímos que perdoar seria simplesmente esquecer o mal. A lei, a providência divina, na verdade, ela nos ama, porque ela permite que, enquanto infratores, nós tenhamos sempre a oportunidade da reparação. Aqueles, porém, que individualmente tenham se transformado pelo processo de renovação moral, conseguem romper essas amarras, pelo grupo ou pelo indivíduo que assim o fazem. Porque se nós pegarmos o exemplo de um acidente aéreo, às vezes o cidadão se atrasa, perde o voo, se revolta e na verdade aquela revolta é a garantia da continuidade da vida no planeta. Não precisava estar na tragédia. Então todo aquele que não necessita por mérito próprio ou porque não faz parte daquele grupo de expurgo coletivo, ele é livrado pelo plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 737, fala que o resgate coletivo acontece que é para que possamos avançar mais depressa. As calamidades são frequentemente necessárias para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que se necessitariam séculos. Além disso, na questão 740, aqui vem um ponto que muitas vezes não nos detemos. São provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. A gente vai concluir, vai constatar que quando acontecem essas calamidades, o ser humano se reúne, as forças se juntam, as pessoas são acolhidas, são atendidas, justamente pela comoção do que a catástrofe está proporcionando. Da mesma forma, o plano espiritual se organiza para receber todos esses desencarnados. Eles não estão desassistidos. E lá eles entendem também o porquê disso, o porquê aconteceu isso. Em Obras Póstumas, outro livro codificado por Allan Kardec, nós temos a declaração de um espírito, Clélie du Plantier, que ele nos coloca que nós temos 3 caracteres que devem ser levados em conta. O eu mesmo, perante a providência como espírito individual, eu como membro integrante de uma família e eu como membro integrante de uma comunidade, de uma sociedade. Nós podemos ser virtuosos ou criminosos nessas 3 situações. Podemos ser um pai amoroso, mas um cidadão descompromissado e até criminoso. Então nós podemos acertar e falhar nessas três situações. Tomemos um exemplo de um caso isolado, nós conosco mesmo. Vamos partir de um pressuposto de um cidadão que de alguma forma, pelo seu proceder, ele macula seu próprio corpo. Vamos tomar como exemplo uma pessoa que faz o excesso do uso de produtos tabagistas. Ele fuma de forma desvairada. E em toda a vida ele contrai no máximo um pigarro. E aí a gente escuta: ah, o fumo faz mal, mas fulano fumou a vida toda e nem desencarnou por causa disso. Mas aí esse mesmo espírito, na próxima experiência reencarnatória, chega como um bebê e nos seus primeiros dias de vida tem problemas de asma, bronquite, câncer do sistema respiratório. Aí a gente olha para aquele ser angelical e não consegue entender porque um sacrifício tão grande numa idade tão tenra. Só que ali está um bebê no corpo, mas um espírito tão antigo quanto nós ou mais no processo reencarnatório, colhendo o que semeou. Vejamos uma outra forma. Nós
enquanto membros integrantes de uma família. Por exemplo, uma família onde os pais incitam os seus filhos que não tragam desaforo para casa, que não aceitem nenhum tipo de afronta. Se sofrerem algum tipo de violência, retribuam da mesma forma. Aquelas famílias com educação machista, onde os pais dizem ao filho que ele não deve ajudar nos serviços domésticos da casa, que isso é serviço de mulher. Nos dois casos, o homem adulto vai contrair algum tipo de problema que vai vir a acalhar o sofrimento dele e de quem o cerca. Tomemos como exemplo uma família, daqui a pouco, que trabalha no comércio e toda a família junta, vende um produto de terceira qualidade como sendo de primeira, enganando o seu semelhante. Uma família que briga com a outra por toda uma vida e vão até as vias de fato, por exemplo. Um erro cometido em âmbito familiar resulta em uma volta onde todos os membros daquela mesma família reencontram-se para resgatar o débito conjuntamente. Aí nós temos aquelas famílias onde todos os seus componentes desenvolvem uma patologia. Por exemplo, uma patologia específica, todos têm problemas de coração, todos têm problemas respiratórios, todos desenvolvem um câncer. Aí nós ouvimos a explicação que isso é herança genética. Em contrapartida, a gente vê outros troncos familiares aonde os seus componentes vivem 90, 100 anos, sem desenvolver nenhum tipo de doença. E aí nós nos perguntamos por que a uma tudo e a outra nada. Ali é simplesmente o resgate, é simplesmente o expurgo, a reorganização do perispírito acontecendo. Quando falamos em família, não só a família consanguínea, mas também os pequenos redutos classistas. Analisemos a situação dos abortos, das eutanásias. Existem grupos dentro e fora da medicina que são defensores dessas práticas. Defendem como isso sendo uma prática e uma verdade. Pensemos especificamente no caso do aborto. Pode ali estar se interrompendo o nascimento de um ser que vai vir com uma missão para ajudar uma comunidade toda. Vai ser um inventor, um benemérito. E aí, por deliberadade qualquer de um ser, vai lá e corta essa oportunidade. Ele não reencarna. No caso da eutanásia, todos nós temos um tempo X para estarmos aqui encarnados. Ainda que estejamos saudáveis, doentes, em estado vegetativo, em coma, simplesmente assistido por aparelhos, o tempo que aqui precisamos ficar, assim deve ser respeitado. Porque é o período necessário para que, quando daqui saiamos, entremos no plano espiritual de uma forma melhor. Então, todos aqueles envolvidos nesses tipos de práticas vão ser encontrados, por exemplo, morrendo nas filas dos hospitais. Quem promoveu o aborto com problemas no campo reprodutivo e genital. Simplesmente colhemos aquilo que plantamos. Se nós formos analisar sobre o aspecto de nós enquanto sociedade, todo desencarne coletivo, ele acontece por um efeito natural. Um tsunami, um terremoto, qualquer que seja a catástrofe, se tiver que acontecer, a natureza se encarrega que isso venha a suceder. Mas tomemos o exemplo de um ato terrorista, aonde num determinado local, conforme as pessoas vão se juntando, tem que acontecer uma catástrofe natural. Mas aí, um ser, individualmente ou de forma coletiva, define que ali ele vai proceder com um ato de terrorismo, por exemplo. Vai soltar uma bomba ali, né? Ele acelera o processo do desencarne coletivo. Ele acaba assumindo aquele ato como um débito para si. Porque Jesus falou, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o gerar.
Se tiver que acontecer o desencarne coletivo, independente de eu fazer alguma coisa ou não, ele vai suceder. Mas ai de mim se eu adiantar ele. Então o desencarne coletivo, ele sucede dessa forma. Quando uma inspiração negativa chega até nós, nós podemos rechaçar ela. Porém, se nós aceitarmos aquela inspiração negativa, nós somos tão culpados quanto quem a gerou. Tomemos o exemplo da Segunda Guerra Mundial, Hitler, no genocídio dos judeus. Não foi só ele o culpado. Todos os seus generais, todos os que se aproveitaram dessa situação e também em conluio promoveram todas essas crueldades, aceitaram a inspiração, fizeram parte desse proceder. Mas, se recebermos a inspiração positiva, nós podemos também aceitá-la ou não. Nós podemos ser tão bons quanto quem a inspirou. Vejamos os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos são dele. Mas se nós o aceitamos e colocamos em prática, quem colhe os louros da vitória como individualidade somos nós. Então as escolhas estão nas nossas mãos. Nós temos que aprender a enxergar esse tipo de situação não só com os olhos materiais, não só com o nosso estado atual. Porque, claro, que uma tragédia como essa, ela nos comove. Mas nós temos que entender que isso é um pequeno degrau. Isso é uma pequena prova para que o espírito consiga evoluir. Para que nós, enquanto reencarnados, consigamos, de uma forma mais rápida e mais objetiva, adentrarmos, subirmos na escada do progresso a que todos nós estamos destinados. E como falou no Livro dos Espíritos, são justamente nesses momentos que muitas vezes pela comoção, muitos espíritos endurecidos ou que jamais pensam no próximo, passam a ter ações altruístas. Talvez ainda precisemos passar por momentos assim, para que consigamos desenvolver lá dentro de nós aquela chama do bem que o Criador colocou quando nos criou, mas que às vezes ela está lá um pouquinho apagada. Então, por mais cruel que seja um evento como esse, ele também serve para que consigamos enxergar aquilo que muitas vezes não estamos enxergando. Porque o mal que ainda existe, o mal que ainda perdura na humanidade, na verdade, é a ausência do bem. Da mesma forma que as trevas são a ausência da luz. Por isso, peçamos sempre que possamos ser merecedores dessa luz do Criador, para que deixemos de lado o nosso egoísmo, para que deixemos de lado o nosso orgulho e para que pensemos também em quem está ao nosso lado, começando com as relações consanguíneas e potencializando elas para toda a humanidade, porque só vamos evoluir de uma forma objetiva quando todos atingirem também esse grau de evolução. Então, é um dever de todos nós, perante a providência divina, assim agirmos. Essa era a mensagem que nós queríamos deixar nessa tarde, para que consigamos entender um pouquinho o porquê que acontecem ainda esse tipo de desastres e também para que consigamos compreender que isso tem uma finalidade. E que, por incrível que pareça para os nossos olhos agora, nesse estado atual, nessa fase momentânea, é um avanço muito grande para o futuro. Convido novamente